14 de maio, já. 14 de maio a gente está recebendo os representantes da Eletro aqui nessa casa. Gostaria de apresentar o vereador Eliomar, que também é membro dessa comissão. Agradecer a presença do vereador Fernando Rachas Ribeiro, do vereador Renato Luiz Fontes, do vereador Nilber Rosenberg Ladeia. Agradecer a presença dos senhores secretários, aqui conosco o secretário procurador do município, Edson Pavão Júnior, o secretário Marcos Ivônica, secretário de Obras da cidade, secretário de Meio Ambiente, Eduardo Vitorino. Ocasião que eu gostaria que compusesse a mesa aqui com a gente os demais secretários, tanto o Vitorino, o Edson e o Marcos Ivônica. Agradecer também a presença do senhor Davi Silva, que está representando o vereador Neto Barzil, que também é membro dessa Comissão de Justiça dessa casa. Agradecer a presença da Vitória Contreiras, junto com Edson Pavão Júnior, e da Silvana Carvalho, junto com o secretário Eduardo Vitorino, do Meio Ambiente. Bom, gostaria que se sentasse aqui à frente também conosco o senhor Gustavo Coelho, representante institucional da Neo Energia Electro. Peço que tome assento, por favor. O senhor Eduardo Zornoff, também institucional da empresa. O senhor Henrique Almeida, gerente de distribuição. E o senhor Kleber Santos, supervisor de distribuição. Agora são 10 horas e 25 minutos. Eu imagino em torno de 1h30 para a gente fazer essa reunião. É uma reunião singela e importante para que essa casa possa ter alguns direcionamentos em relação a alguns questionamentos que a população nos faz, invariavelmente, e por essa razão eu dei ciência a todos os demais vereadores. Alguns não puderam estar aqui presentes em razão de compromissos anteriormente assumidos, mas de antemão agradeço a presença de vossas senhorias aqui nessa casa, que para a gente é de grande valia. Bom, até para a gente começar os trabalhos, eu havia estipulado como pauta dessa reunião a gente falar dos procedimentos de ligação de energia no município, a relação de posteamento da cidade e a questão de poda no município. Se os demais vereadores tiver algum outro assunto, a gente também, invariavelmente, depois desses, a gente pode discorrer a respeito. Já soube há pouco que tiveram uma reunião aqui com o senhor prefeito e a gente sabe da parceria que a empresa Neo Energia Electro ela vem estabelecendo junto ao município, que é importante. É uma concessionária importante aqui dentro da cidade para a gente, juntamente com a Sabesp, juntamente com a autopista, e que demanda inúmeros serviços. Sabemos das dificuldades, e tem em todos os lugares, mas é premente e necessário para a gente que a gente estabeleça algumas questões de conhecimento. E entender é importante para a gente, né? A gente poder tirar as dúvidas e a gente, como representante do Poder Legislativo e como representante do município, a gente levar essas dúvidas e falar da maneira correta. Eu não sei quem vocês vão estar elencando nesse primeiro momento para estar falando, mas eu gostaria de saber de vocês como tem sido essa questão, né, da autorização para ligação de energia no município. Nós sabemos que existe uma recomendação do Ministério Público para que a Prefeitura, junto com vocês, estabeleça um critério. Nós temos um município de 325 km², e por essa razão imenso, com divisa com 7 municípios. E para a gente é extremamente difícil e custoso a gente fazer a fiscalização de toda a região. E ao longo de muitos anos, a gente sofreu um aumento significativo da nossa população com parcelamento irregular de solo. E a gente sabe que a ligação de energia ela é preponderante nesse sentido, né? Porque o cara de posse de energia, ele fura poço, ele compra água, ele dá um jeito de poder ter água, e isso vai aumentando demais o território da gente de forma desordenada. Por vezes, os requerimentos para estar conseguindo a energia, eles são poucos,
né? A gente tem exemplos aqui que ocorreu no passado de pessoas que apenas levaram um simples documento do vizinho, ó, é BO que vocês falam, BO, o relógio, né? Do meu vizinho é esse. E em consequência disso, ele já conseguia fazer uma ligação de energia. Só que de posse dessa ligação de energia, ele estabelecia a moradia dele, ia chegando mais um, mais outro. E isso impacta demais para a gente no município. Porque a partir do momento que vai aumentando a população, o cara ele não paga tributo, a gente tem aumentado o número de demanda de vaga de escola, de creche, de saúde, de coleta de lixo. E para a gente é um problema muito grande. Ainda mais na era da tecnologia que nós temos hoje, que um clique no seu celular, a gente está totalmente exposto, todo mundo. Eu moro em determinado lugar, ó, aqui não tem lixo, ó, aqui não tem o zelo da autoridade pública com o bairro. E às vezes a gente nem sabe que aquele bairro se constituiu. E a gente sabe nesse sentido o quanto a empresa é preponderante. Então, até para eu não me alongar mais, eu fiz uma introdução do que a gente gostaria de estar falando, de um dos assuntos aqui, para que vocês dissessem para a gente de que maneira a gente poderia coibir isso junto com a prefeitura e criar caminhos. Então, com a palavra. Bom dia a todos. Em nome da Electro, eu agradecer pela acolhida, aquelas pessoas que nós não tivemos a oportunidade de cumprimentar, agradecer aí pela recepção a esta casa e rapidamente também apresentar o time da Electro para a gente poder dar objetividade também nas perguntas que a casa estará fazendo para nós. Eu sou Eduardo Zornoff, eu sou especialista institucional da Electro e para mim voltar a Mairiporã é sempre uma alegria, né, Marcos? Aqui a gente começou a nossa carreira na área institucional, então passar por aqui sempre nos traz, principalmente a mim, boas memórias. E o time que está chegando agora bem recente, que é o Gustavo Coelho é o representante institucional da Electro, aqui na região. O Henrique Almeida é o gerente de distribuição, que está assumindo agora recentemente essa região. E o Kleber, que está com a supervisão da área técnica, que faz o trabalho das equipes. Tá? Até para a gente combinar, Ricardo, como o pessoal também é bem recente, se houver alguma pergunta que nós não tenhamos a resposta, já fica o compromisso de nós anotarmos e depois nós fazemos a devolutiva. Tá? Eu vou passar depois para o Gustavo, que o Gustavo já participou na reunião no gabinete, tratando um pouco desse tema, em especial aí a questão das ligações. Mas é importante uma contextualização dentro do serviço regulamentado da energia elétrica, que a Electro, assim como as demais distribuidoras, elas são uma concessão federal de um serviço público essencial à população e, para tanto, ela tem que se engajar e se empenhar para levar a energia com segurança e qualidade ao cidadão brasileiro. Obviamente que para você fazer isso, você tem os marcos regulatórios, você tem as leis, no caso também a ordem ambiental para ser seguida. O que acontece, via de regra, é que pela resolução do setor elétrico, basta o cliente apresentar um documento de identidade que o identifique, né? Tem um padrão de luz e uma residência, ele pede a ligação e esse cliente ele é atendido. A única exceção a qual o município de Mairiporã está hoje inserido são nas questões que envolvem meio ambiente, que aí obrigatoriamente, né, sob a solicitação do município, pode ser exigido a autorização ambiental para ser feita aquela ligação. Então, isso vem acontecendo aqui no município de Mairiporã com mais intensidade nos últimos 2 anos. Tá? Nos últimos 2 anos. Então, qualquer munícipe que pleiteie uma ligação, obrigatoriamente, além desse documento pessoal, enfim, junto à Electro, ele precisa dessa autorização do meio ambiente e isso vinha sendo feito.
Como ocorreram alguns problemas, né, Gustavo foi chamado hoje ao gabinete para tratar de forma pontual, né? Porque, infelizmente, pessoal, a gente vive numa sociedade, né, e o ser humano ele tem toda essa complexidade e, ao mesmo tempo, uma habilidade para driblar certas regras. Algumas nos machucam excessivamente, como os noticiários, por exemplo, que nossos irmãos lá do Sul estão penando com as enchentes, e tem miliantes lá, pessoas indo roubar o pouco, talvez essas pessoas ainda tenham a esperança de um dia rever. E nós, da Electro, também acabamos, muitas vezes, sendo um pouco alvo desse movimento, na questão aí das autorizações que chegou ao nosso conhecimento, que houve munícipes que apresentaram essa autorização e ela, na verdade, não tinha validade, né? Então eu vou passar para o Gustavo, feito essa contextualização para blindar um pouco a imagem institucional da Electro, para o Gustavo colocar para nós, Gustavo, o que foi acertado, o que foi definido como próximo passo para mitigar ou pelo menos segurar essa situação. Bom dia a todos. A gente esteve na prefeitura hoje, então, junto com o secretário Marcos, o Edson, também representantes da Sabesp, justamente para tratar desse assunto, né? Conforme o Zornoff já explanou muito bem, a gente só faz ligações no município de Mariporã, mediante a apresentação de uma autorização, uma anuência da prefeitura, onde vem descrito ali o nome da pessoa, o protocolo, unidade consumidora, e ocorreram algumas falsificações desses documentos. Então, o intuito da nossa conversa junto com o prefeito é a gente poder cercar de uma forma mais complexa a autenticidade desses documentos através dos nossos canais de atendimentos e das nossas equipes de campo, né? Então, houve algumas ideias no momento lá da criação de um QR Code, que vai ser direcionado diretamente para o .gov da prefeitura, onde a gente vai conseguir, só apontando o celular para esse QR Code, buscar as informações das ligações desses clientes, não tendo nenhuma informação adicional que facilite a falsificação. Então, vai entrar em vigor, o Marcos já vai estar elaborando isso aí, passando para a gente poder estar passando para os nossos atendentes e a gente tentar cercar essas falsificações, logicamente, conforme a gente conversou. Depois de um período, pode ser que esse modelo também seja alvo de pessoas não tão bem intencionadas assim, e a gente vai ser uma constância, a gente sempre está tentando cercar, mas a Neoenergia Electro tem essa parceria. Vitorino ontem me mandou também o documento que foi acertado, agradeço. A gente está fazendo algumas ações também junto com a Secretaria de Meio Ambiente de desligamento de clandestinos. Inclusive, a gente está fazendo toda uma verificação de algumas ligações que a gente não está encontrando no sistema essa autorização, depois do acordo que a gente fez. E houve alguns ofícios solicitando alguns desligamentos que a gente já vai estar encaminhando para o jurídico para a gente estar fazendo a devida verificação, tá? Então, o assunto abordado foi mais ou menos esse, para a gente poder cercar cada vez mais a ação dessas pessoas que acabam falsificando documentos, e essas ligações acabam aparecendo aí na cidade e comprometendo a todos, né? Gustavo, em relação a essa questão do QR Code, que já tem um tempinho que a gente vem conversando a respeito disso, Prefeitura e Electro, e supostamente a gente sabe que houve um problema ou outro. Depois vocês conseguem posicionar para a Câmara, nesse período de 1 ano e meio, quanto de ligação foi feito pela empresa no município? Podemos sim. Eu não tenho essa informação agora, mas a gente consegue buscar essas informações. O período de 1 ano e meio, e aí eu posso estar te passando. Gustavo, necessariamente no período de junho de 2022 até agora maio de 2024. Se, por gentileza, você puder passar isso para a gente, vocês vejam o tempo que vocês precisam, o que é necessário. Até, Marcos,
né? Vou passar a palavra aí para você também, a gente vai fazendo um bate-bola nesse sentido. Até para a gente saber eventualmente o que a gente expediu aqui pela prefeitura e o que não, para a gente ver, eu acho que é uma forma mais fácil da gente saber onde a gente pode atuar e de que maneira. É só nesse sentido, viu, Gustavo? Marcos, pode falar, tá ligado aí. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Eu acho que é um tema importante aí para a gente amenizar o máximo possível todas essas interferências ilegais que vêm acontecendo. A gente tem o nosso controle de numeração predial e o intuito que o senhor vereador citou, ele é muito pertinente, porque nos facilita entender qual é o tamanho do buraco que nós estamos, né? Eu acho que é de interesse de ambas as partes, né? Prefeitura, executivo, legislativo e electro, a fim de poder proporcionar uma maior segurança, né? O que me preocupa muito é o que foi citado na reunião logo cedo no gabinete, né? Que são com relação principalmente às áreas de preservação que estão sendo aí devastadas e a facilidade que as pessoas têm com a água e a luz, isso favorece esses acontecimentos. E o mais importante de todos são nas áreas de risco, né? Onde quando elas têm esse número predial, se instalam, né? E aí colocam a família toda em risco, né? E eu acho que nós temos que ter um entendimento desse perigo, né? Dessas vidas que podem ser ceifadas aí ao longo do percurso, né? Tivemos aqui uma tragédia em 2016, né? Onde morreram algumas pessoas, né? Vimos agora recentemente em Franco da Rocha acontecer o mesmo, onde tem uma ação civil, né, instalada e a coisa é muito grave, né? E agora nós estamos vendo no sul, né? É uma situação muito lógica, né? Será que todo mundo está numa área que deveria estar, né? A cidade cresceu no local onde deveria realmente crescer, né? Essas pessoas elas foram expostas a esses riscos com conivência da prefeitura, do governo ou das terceirizadas, né? É isso que a gente quer entender, a fim de evitar isso daí intensamente, tá? Muito obrigado, estou à disposição de vocês, né? Já conversei com o Gustavo e o que for necessário será oferecido à Câmara. Bom, vereador Inomar, vou abrir a palavra para os vereadores e os secretários. Vereador Inomar, a gente está no tema expedição de certidão. Tem alguma pergunta? Bom dia, Ricardo, presidente da Comissão de Justiça da Casa, os demais vereadores, nobres pares, representantes da Electro, nobres secretários e quem nos assiste. Só para contextualizar, né, essa questão ela chegou à casa, né, de uma maneira muito gritante em relação ao crescimento desordenado, áreas de parque, inclusive, áreas de risco, e o que nos motivou a abrir uma comissão especial de inquérito. E dentro dessa comissão especial de inquérito, nós conseguimos vislumbrar algumas situações, como bem disse o Marcos, que possibilitam um crescimento desordenado, inclusive em áreas que são de proteção ambiental e áreas que são de alto risco, uma vez núcleos residenciais sendo instalados nesses determinados lugares, isso causa um dano muito grande, né, à sociedade, que por vezes acaba pagando essa conta, e a preocupação dessa casa é justamente alinhar com a empresa, né? Eu sei que vocês têm as questões institucionais, as leis que regem toda essa questão do serviço essencial, né, de energia elétrica, mas o nosso objetivo é sempre aproximar esse diálogo, né, trazer esse diálogo com o objetivo de adequar as leis à realidade do nosso município. Então, nós gostaríamos muito, né, inclusive o Ricardo já tinha pedido essa reunião, de sairmos daqui, né, como já começou uma conversa lá embaixo com o executivo, bem alinhados nesse sentido, para que erros do passado não continuem, né, não perdure, uma vez que nós aqui, essa casa recebe, como o Ricardo falou, às vezes
se instalou o núcleo residencial de maneira irregular, às vezes em área que não deveria acontecer, e chega as demandas para essa casa. Então nós, enquanto representantes da população, né, nós que buscamos cada vez mais ordenar o município juntamente com o executivo, temos essa preocupação. E eu quero agradecer de antemão o fato de vocês virem aqui, abrir esse diálogo e juntos construirmos, né, esse crescimento de maneira ordenada, salientando, né, sempre que nós precisamos pautar na lei. É isso, Ricardo, por hora. Vereador Fernando. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, secretários presentes, secretário adjunta. Muito bom dia, funcionários, a equipe da Electro aqui também presente. Obrigado por vir a casa, para esclarecer e a gente chegar num consenso, né, que fique bom para ambos. Presidente, eu não queria fugir desse tema de ligação de energia que está acontecendo irregular. Eu gostaria de voltar para falar sobre a PODAS em específico. Se eu falasse agora sobre a ligação irregular, eu estaria sendo redundante sobre todos os prejuízos que existem, né? Tanto para o poder público, quanto para a própria Electro, e principalmente também para quem está ligando, né? O munícipe que está fazendo essa ligação irregular. Então é prejuízo para todos. Presidente, eu queria voltar para falar das PODAS. Vereador, eu pediria que a gente mantivesse nesse assunto, até porque a gente vai entrar no assunto PODA também. Aí a gente exauria esse assunto da questão da ligação e depois a gente vai nesse. Pedindo, presidente, para voltar no momento devido para falar sobre as PODAS. Ah, tá joia, tá certo. Obrigado, vereador. Vereador Nilber Rosenberg. Tem perguntas? Boa noite a todos. Presidente, secretários, bom dia, vereadores. Vereador. Bom dia. E a todos aqui funcionários da Electro. No momento, o presidente, eu não tenho uma pergunta em relação a isso, vocês já fizeram todas. Quando voltar a parte da poda, também teria mais umas perguntas. Obrigado. Vereador Renato Luiz Fontes. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Muito importante para esclarecimento. Nós, como representante do povo, somos indagados a todos os momentos na rua em relação à poda, iluminação. Então, eu vou aguardar o momento adequado para fazer o questionamento a respeito das podas também. Procurador. Eduardo Vitorino. Secretário, tem perguntas nesse sentido? Está com a palavra. Acendeu, ligou aqui o negócio? Ligou. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, meus amigos da Electro. Que bom tê-los aqui, né? Em um outro momento, né? No passado, o momento foi ruim demais. Esse momento é melhor, mais calmo, mais sereno, né? Para a gente poder resolver os nossos problemas. Então, rapidamente, a gente depois vai apresentar alguns ofícios que a gente precisaria dar conhecimento aos senhores, né? Depois passaremos aqui. E lembrar que o nosso problema é assim, a gente hoje tem um controle muito bom do desmatamento. A gestão do prefeito Aladim teve um cuidado especial de ter hoje uma delegada lá da Casa Verde, da Polícia Ambiental do Estado, que nos ajuda a gestão ambiental. Então, hoje, nós temos um desmatamento muito pequeno. O que temos são realmente construções que estão acontecendo naquelas áreas irregulares, que é aí que nós vamos conversar um pouquinho com vocês. E lembrar que o nosso viés é assim, nós temos 321 km² de área, 254 era verde. Fazendo uma conta rápida, 80% é área de manancial, era verde. Daí a nossa preocupação de conter o desmatamento. E como o Eduardo, né, lembrou bem, o Rio Grande do Sul sofre hoje com o problema de mudanças climáticas. Está claro para a gente que é o desmatamento, que é a falta de controle, emissão de gás carbônico e outros gases que estão aí no ambiente. Então, hoje, a gente espera sair daqui com algumas diretrizes daquilo que a gente passa para vocês, que eu sempre falo o seguinte, uma ligação irregular, não é meu problema elétrico. É elétrico que vai ter que desligar, não é a prefeitura que fará o desligamento. Então, depois, um pouco mais à frente, eu vou pedir já para o nosso vereador, a gente vai apresentar um ofício que foi feito lá em novembro,
E a importância da gente tomar providência com relação àquilo que a gente passa para vocês. Sabemos que vocês vão pegar os nossos ofícios, vão estudar, vão verificar se é possível desligar ou não. Tem todo um critério legal que nós entendemos. E tem algumas coisas que nós não entendemos, que a gente precisa entender melhor por que não foi feito, né, para criar um viés para isso. E quando vocês olharem Mariporã, e vocês são peças vivas disso também, Mariporã é uma área que hoje é um produtor de água, não é? É um produtor de água. Na época de estiagem, quem abastece a represa são os nossos mananciais, as nossas nascentes, os nossos córregos, não é? E daí a vegetação tem um papel predominante, fundamental nisso. Então, a gente, no decorrer do nosso caminhamento aqui, viu, vereador Ricardo Barbosa, a gente precisa sair com algumas diretrizes, né, para a gente poder conter essa tendência do desmatamento, né, que hoje ela está sob controle, né, está sob controle sim. Só que nós não podemos deixar que aconteça o que aconteceu no passado, sem crítica a nenhuma gestão passada. Né? A gente hoje, o sofrimento que nós temos para conter, e hoje o nosso gargalo, infelizmente, é as ligações clandestinas, ligações irregulares, falsificação de documento, que não é só numeração, eu tenho aqui falsificação de documento de terraplanagem, de supressão de vegetação, que estamos fazendo boletim de ocorrência também. Então seria isso. Obrigado, vereador Barbosa, e parabéns por chamar essa conversa aqui com a gente, esse bate-papo e essa nossa proposta de alinhamento. A gente sempre fala, temos que fazer alinhamento das coisas, porque junto nós vamos resolver. Vocês sozinhos não resolvem, nós sozinhos também não resolveremos. Junto a gente vai conseguir caminhar. Obrigado, vereador. Obrigado, Vitorino. Marquinho, tem alguma consideração ainda em relação a esse assunto das ligações? Fala no microfone, por favor, secretário, que a gente está gravando. Por gentileza. No momento, nada a considerar. Eduardo, Gustavo, Kleber, deixa eu ver se eu estou bom de memória, Henrique. Vocês têm mais alguma consideração a fazer nesse sentido? Bom, então até para a gente encerrar esse assunto de ligações, pela empresa foi explanado que junto com a Secretaria de Obras, principalmente, e a Procuradoria do Município, junto ao Executivo, houve um encaminhamento da gente fazer a melhora na questão da segurança em relação às emissões. É isso, Marquinhos? Exatamente, nós vamos atualizar e combater o serviço de falsificação, criando um novo modelo, né, no qual as pessoas elas não vão visualizar os dados do pedido de ligação. Então, o atendente da concessionária fará a leitura e ele sim terá o acesso aos detalhes, às informações do local de instalação. Com isso, a gente pensa que isso vai ser reduzido em muito, né? Volto a frisar, o Gustavo foi muito feliz nas palavras dele, isso não vai acabar. Daqui a pouco eles criam uma nova sistemática, né? E basta a gente fazer a atualização novamente e combater os erros aí, ok? Obrigado, secretário. Vereador Fernando. Presidente, antes de sair desse assunto, me veio uma coisa à cabeça. Eu queria perguntar, em média, quantas ligações são feitas aqui diariamente? Os senhores têm esse número, aproximadamente? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela acolhida, né? A gente não tem esse número preciso, mas conhecendo um pouco da operação, pelo fato da gente ter experiência em outras regiões, estima-se em torno de 20 ligações diárias. Certo. Uma vez me falaram mesmo no elétrico que seria entre 10 e 30 por dia, presidente. A minha pergunta está relacionada direto nisso. Existe uma maneira, não sei se já foi tratado isso, secretário Marcos, da Electro, a hora que ela recebe esse pedido de ligação autorizado pela prefeitura, deles confirmarem conosco, além do trabalho que será feito, né, de diferenciação do documento, eles confirmarem, olha, tal endereço, ele tem essa documentação da prefeitura mesmo? Então, a metodologia de hoje foi criada há mais ou menos um ano aí, né, um ano e pouquinho, né? A gente criou o QR Code. Antigamente, o que era feito? Era feita uma carta de numeração predial, na qual tinha os dados da pessoa, da matrícula, do endereço, no qual estava autorizado
um número predial específico. Com isso, a Electro, Sabesp, Vivo, etc., eles faziam as suas instalações, né? No meio do caminho, nós percebemos que estava havendo falsificação da assinatura do secretário ou do fiscal em questão, né? E nós criamos o QR Code, ok? Para que foi criado o QR Code? O QR Code ele foi criado especificamente para que os atendentes das concessionárias em questão, eles pudessem averiguar a autenticidade dos dados que estavam no documento. Então lá você tinha endereço, nome de pessoa, etc e tal. O atendente ele averiguava se aquele endereço era pertinente ao que estava na carta em mãos. Ele levava uma carta física em mãos, né? Então ele conferia se, junto ao site da prefeitura, se esse documento era verídico ou não, né? Então, com o tempo, nós percebemos que eles estavam falsificando esses documentos, né? E na reunião de hoje, nós decidimos mudar um modelo, né? Então, esses dados eles não vão aparecer mais no papel impresso, só o QR Code, né? Então, quem vai ter acesso ao endereço de instalação vão ser as concessionárias. E com isso, a gente pensa que imediatamente ele vai se remeter ao site e vai conferir o dado original, né? Então, não vai ter uma segunda possibilidade, né? Eles induziam o atendente a fazer no descritivo, né? E isso vai acabar daqui para frente, assim que colocar em prática esse novo modelo. Obrigado, secretário. E se me permite mais um questionamento, presidente. Eu quero acreditar que não, que seja mentira, mas eu já escutei de 2 pessoas munícipes que existia o pagamento para funcionários da Electro para poderem fazer essa ligação. Eu não sei, eu não estou aqui para julgar, eu só queria que vocês averiguassem se isso existe ou não. Creio eu, quero acreditar que isso não seja verdade. Obrigado, presidente. Pela empresa, alguém tem alguma consideração a fazer nesse sentido ou não sobre o assunto? Bom dia, senhor presidente. Nenhuma consideração adicional. Obrigado, querido. Bom, a gente vai adentrar ao assunto poda. Gestores, em relação ao assunto poda, Mariporã ela é cheia de peculiaridades por causa dessa questão ambiental que a gente tem. E somado a isso, a gente tem mais de 900 quilômetros de estradas dentro do município e um pouquinho mais ainda com essa questão da questão urbana do centro. E a questão de poda, ela vira um problema muito grande. A gente aqui na casa, durante essa legislatura, 21, 24, a gente não conseguiu entender ainda, chegado no último ano de legislatura, se existe algum termo de parceria com a prefeitura ou não. E eu explico o porquê. Tem uma foto que consegue pôr aí? Esse é só um exemplo. Eduardo, Kleber, Gustavo, Henrique. Não, vai passando, por favor. Esse é o assunto, o terceiro assunto. Tem uma foto que tem vegetação entrelaçada na fiação. Essa rua é a rua Silvia Maria, aqui no Lava Pés, Eduardo. Bom, como vocês podem ver, você vê que a vegetação ela está totalmente, isso é um terreno particular, né? E por isso que a gente fala, Eduardo, de o quão é importante, eu falo isso pro Edson desde o começo do mandato, talvez tenha sido o vereador mais chato nessa questão aqui, da gente cobrar o código de postura. E o proprietário ele só quer ser proprietário de fato, de direito ele não quer ser. Ele quer ter, mas ele não quer ter responsabilidade. E esse é um exemplo que acaba atrapalhando todo mundo, Eduardo. Então você vê que a vegetação ela está totalmente entrelaçada, né, na rede, na fiação. O morador ele vem procurar a prefeitura para fazer a poda. E a poda na rede a gente não faz, né? Isso estava pior, Gustavo. Isso aí. Estava muito pior. Eu não sei como ele arrumou uma pessoa lá que correu um risco imensurável de ocasionar um acidente, por causa que ele tinha sérios problemas. Na época de ventania,
Isso aí ficava grudando e faiscando e oscilando a energia de dentro da casa dele. É uma rua que tem comércio, né? E só para vocês terem ideia, ele abriu um protocolo, em 90 dias não havia resolução pela empresa. Inclusive, eu tenho o número do protocolo aqui comigo, caso vocês queiram. Sabe qual foi a maneira que a gente conseguiu resolver isso, Gustavo? Através do Alfio, que é parceiro da administração, acredito que vocês conheçam o Alfio, né? Tem mais foto? Vai passando. Ó, através da Defesa Civil. O Robert, nosso superintendente da Defesa Civil, ele entrou em contato com o Alfio e através do Alfio a gente conseguiu fazer a limpeza. Esse é um exemplo. Em estradas como Caceia, Remédios, Pirucaia, Pedra Vermelha, região da Serra, Suíço, Santinês, Samambaia, entre outras tantas regiões, a gente vê que tem vegetação encostado na rede. Isso gera problema para vocês e para o munícipe de uma maneira geral. Então eu fiz essa introdução para a gente falar do assunto, né? Porque os vereadores também têm reclamação nesse sentido. Eu até pedi que trouxessem foto para essa reunião de hoje, se tivessem, para a gente perguntar se tem ou não algum regramento com a prefeitura. Ó, Eletro vai, poda, mas no entanto a gente tem dificuldade de fazer o recolhe da poda que foi tirado, vai ficar na cidade, a prefeitura tira ou não? É nesse sentido. Então vou abrir o questionário com o vereador Eliomar e a gente vai conversando a respeito. Bom, essa foto fala, né, mais do que qualquer palavras, né? E conta fatos, não tem argumento. Eu tenho uma solicitação de um pouco mais de 30 dias no coração da cidade, no centro da cidade, na rua Nicolau Antônio Brilha. E a narrativa de quem nos procurou é exatamente essa. Ventania, dias de chuva, tem queda de energia, tem uma série de transtornos para o nosso munícipe. E eles não têm mais a quem recorrer. E recorre ao vereador. O vereador faz ofício. Esse ofício tramita. E ainda assim não tem o devido retorno. Imagine, nós estamos falando de um município com características muito peculiares, né, em relação à vegetação. É normal, às vezes nós pegamos regiões mais afastadas, né? Tranquilo. Mas eu estou te falando do centro da cidade. A região onde tem comércio, residência. E, por vezes, eles são prejudicados com a falta de energia por conta de uma simples poda. E bem ressaltou o Ricardo. O servidor da prefeitura, por questões óbvias, não pode fazer essa poda. Então, nós temos alguns exemplos, e o que eu estou te falando aqui da Nicolau Antônio Brilha não foge muito desse cenário aqui, tá? Obviamente que é um pouco menor o problema, mas a situação é a mesma. Então, é recorrente esse pedido, eu acredito que os colegas também tenham algo nesse sentido, e nós gostaríamos também de sair daqui com um ajuste nessa questão, porque, infelizmente, isso pode causar, além de transtorno, quiçá acidentes, né? Então, fica aqui o nosso pedido, por gentileza. Aqui, ó, se sair aqui na janela e tiver acesso, dá para ver o emaranhado, a árvore tomou conta totalmente da fiação. É isso, Ricardo. Obrigado. Eu não sei, Eduardo, se você prefere ir respondendo nesse sentido ou a gente abre para todas as perguntas até o final e depois a empresa fala. O que você acha melhor? Pode ser? Vereador Fernando. Sim, que aí nós podemos fazer uma contextualização e a gente vai respondendo. Tá, joia. Mas... Vereador Fernando. Obrigado, presidente. Eu acho melhor dessa forma mesmo, que muita coisa acho que vai ser repetitiva, né? Eles conseguem dar uma resposta única. Bom, a gente sabe que a causa de falta de energia na cidade muitas vezes é pelos galhos, pelas árvores que fecham curto lá e acabam desativando lá as bananinhas e tudo, né? Esse é um grande problema que a gente tinha, principalmente na Serra da Cantareira,
regiões que tinha muita árvore. Ultimamente foi feito algumas podas, foram feitas podas. Só que a poda em si, elas ficaram bem feitas. Fora aquela poda desequilibrada, né? Que você tem que equilibrar a poda numa árvore. Salvo isso, o grande problema é o resto dessa poda. E o cuidado que a equipe não tem em relação à fiação telefônica. Então a gente tem casos de inúmeros munícipes que relatam para mim e me questionam todos os dias praticamente, que quando a Electro vai podar, acaba arrebentando o fio de telefone. Senhores, é mais de 3 meses para restabelecer às vezes esse fio de telefone. A pessoa fica 3 meses sem telefone. Então uma questão minha é essa, é o cuidado com o telefone. E aquele funcionário que fez, muitas vezes é terceirizado, né? Acho que são todos terceirizados, se não me engano, que fazem a poda. Pelo menos os que eu vi ultimamente. Se eles constatarem que danificaram o fio telefone, deveria ter um canal entre vocês e a telefônica para restabelecer mais pronto possível essa comunicação telefônica, né? Eu vou já estar passando aqui no telão, e pode ir passando. Volta lá naquela. Essa é por último. Essa é uma poda que foi feita lá na Serra da Cantareira. Tá? A gente vê que lá em cima a árvore estava totalmente entrelaçada nos fios. Eu estou até pedindo autorização já para o nosso secretário do Meio Ambiente para a remoção dessa árvore e colocar uma árvore mais adequada ali. Olha a poda como ficou. Nas primeiras fotos ela estava verde, agora já está seca. Sabe o que acontece aí? E dando razão, o morador ele liga muito bravo para a gente. Primeiro, a gente está sem calçada ali. Ali é uma via estreita já. Passa ônibus, carro. O pedestre ele já tem que andar na rua, né? E ali, eu acho que está pelo menos há 2 meses esse resto de poda em cima da calçada. Perigoso. O vereador Ricardo relatou há pouco que muitos moradores eles não têm paciência de tanto pedir, eles não têm a paciência mais de esperar essa poda. Então eles contratam pessoas ou eles mesmos vão lá podar. Risco de morte, de ser eletrocutado. Vocês sabem que isso existe, esse risco. E esse risco não é pequeno. Já por isso, nossos funcionários da prefeitura eles não têm essa prerrogativa de fazer essa poda de árvore, porque eles não têm esse treinamento e muito menos equipamento para isso. Então isso é a cargo da Electro. Eu questionei, acho que há 3 semanas atrás, se existia algum documento de gestões anteriores sobre o recolhimento dessa poda. E não obtive resposta até agora ainda, por meio de requerimento. E eu pergunto para os senhores, existe algum documento dando a prerrogativa de quem recolhe isso, se a Electro ela pode, a partir de agora, ficar responsável em relação a isso? Certa vez eu estava em São Paulo, e eu já falei isso na tribuna, e tinha uma empresa terceirizada da concessionária de São Paulo fazendo a poda. E eu parei para conversar com eles e perguntei, a poda, o resto da poda, quem que recolhe? É a prefeitura? Eles, não. Olha lá para trás que já está vindo um caminhão recolhendo, um caminhão caçamba recolhendo toda a poda. Era um serviço de excelência. E que, se não fosse recolhido em 24 horas, a prefeitura multaria aquela empresa, a concessionária. Então, isso é mais um questionamento para falar para os senhores. Vai na última foto, por gentileza. Bom, essa aí é muito semelhante à do Ricardo, aqui o Ricardo colocou. Isso também é na Serra da Cantareira. Esse munícipe ele tem protocolo, eu acho que mais de 1 ano dessa poda. Tem um histórico muito grande de queda de energia durante as tempestades ou simplesmente ventar. Esse último protocolo que ele me mandou, para que eu pudesse ler aqui, eu vou pedir licença, presidente, de ler esse protocolo, uma resposta da Neoenergia Electro. Tá? Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Então, é datada do dia 25/3 de março. Olá, senhora, né? Bom dia. Após a análise de situação, entendemos plenamente as suas preocupações em relação às interrupções de energia.
Após revisar seu histórico, confirmamos que a chave que atende você teve diversas interrupções, o que reconhecemos como um problema recorrente. Essa chave está inclusa em nosso processo de chaves reincidentes e já emitimos uma nota de serviço, número tal, eu posso passar para os senhores depois, para realizarmos as manutenções corretivas. Estabelecemos um prazo de 60 dias para a conclusão dessa atuação. Estamos empenhados em solucionar esse problema e melhorar a confiabilidade do seu fornecimento de energia. Pedimos desculpas pelos transtornos causados e agradecemos a sua compreensão. Bom, está completando 60 dias, né? Em breve aí. E para mim é um caso de extrema importância. Eu acho que, por enquanto, eu vou contribuir com isso, presidente, deixar os demais vereadores e secretários falarem, e aí eu aguardo a resposta dos senhores. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Vereador Nilber. Vereador Renato. Baseado na questionamento do Nando, a minha pergunta também, então eu vou aguardar a resposta sobre o recolhimento da poda, né? Que a gente sofre demais com o tempo, com a demora, e se existe um documento, algum contrato entre a Eletro e a prefeitura para solucionar esse problema aí. E depois também eu gostaria de falar sobre a questão da poluição visual que causa. Quem que autoriza as A gente vai empresas? falar. Desculpa interpelar, vereador. É o próximo assunto. A gente vai esgotando os assuntos e a gente vai falar, porque tem a questão dos postergamentos que a gente vai falar. Nato, te agradeço. Pode ser? Vitorino. Bom, a gente precisa resolver quem pega, poda, que é cortada. Precisamos resolver isso. Mas eu acho que tem que falar um lado bom também, né? Eu acho que o Alf, acho que não está mais na empresa, acho que foi tentar coisa nova. Não sei se está na empresa, não sei o que aconteceu com o menino lá, mas é parceiro nosso, como quem está chegando agora também o será, né? E nós fizemos alguns trabalhos, viu, presidente, que foi de muita qualidade, junto com a Eletro. A gente fez uma parceria com a Eletro, onde a Eletro foi lá e tirou a parte que estava na fiação em algumas associações da Serra da Cantareira, e depois a própria associação fez o restante. E a associação até que fez responsável por tirar o material da poda lá. Então, nós iniciamos um trabalho junto com a Eletro e tem dado resultado. Esses casos, por exemplo, eu sei que a gente precisa ter mais força-tarefa. Esses casos que os vereadores colocaram, precisamos agora, com quem está chegando agora no lugar do Alfio, porque dá para fazer, né? É só a gente marcar, vocês vão lá, tiram o que está na fiação e o pessoal tira o que está para baixo, né? Nas associações tem funcionado muito bem. Temos 2 exemplos, que foram exemplos muito bons, que foi Alpes da Cantareira e foi no Parque Imperial, inclusive onde eu moro. E deu muito certo, porque nós tínhamos um problema quando chovia, vento e acabar a energia. Então, precisamos continuar nessa pegada. E resolver esse problema que é de quem tira a poda. Precisamos definir isso. É prefeitura, é Eletro, qual é o regulamento legal para isso. E, por final, eu diria também que a gente precisaria, como me disse aqui o vereador Nando, ter um cuidado melhor quando se faz a poda com relação à fiação da Vivo, né, da telefonia. Esse negócio da corda, da poda drástica, a poda que está descompensada, isso é coisa que a gente vai ter que resolver nós no campo. É coisa que não dá para decidir agora, né? Então, isso a gente tem que resolver lá, né? O biólogo vai estar lá, corta aqui, colar, e a gente vai ter que fazer em parceria como estão fazendo hoje. Mas tem que ter um cuidado especial com isso, gente, porque o pessoal realmente corta, derruba o cabo, e aí a Vivo é difícil. É muito difícil. Não é tão fácil como é com vocês aqui, não, esta conversa. Então, ficam, às vezes, um tempo muito longo até se restabelecer. Aí você imagina, Serra da Cantareira, me permita falar da Serra, que é onde eu moro, a gente tem muitos empresários que trabalham em casa, com escritórios próprios, não é? E uma falta de internet é um prejuízo enorme. Então, fica aqui a minha solicitação, pedido, e em caminho aí, seguindo o vereador nosso aqui, o Nando, que a gente tenha esse cuidado de, quando fizer a poda,
E se quebrar, que faça um contato com a Vivo, sei lá, alguma coisa do tipo. Não sei se o poste é alugado, emprestado, sei lá como é que acontece lá. Mas tenha esse cuidado, porque realmente é muito ruim você ficar 3, 4 dias sem internet, né? Então você tem que ir para São Paulo, ou tem que ir para casa da mãe, do pai, e é complicado. Então é só isso, basicamente. Obrigado aí pelo espaço. Marquinhos e Ivônica, tem alguma consideração nesse sentido? O tema a gente está falando de poda. Realmente, os relatos são verdadeiros. A Secretaria de Serviços, ela um dia esteve coligada à Secretaria de Obras, né? E nós tínhamos, sim, muitas dificuldades com relação à retirada desse material, né? A gente até... A dificuldade não é só da retirada, a retirada é do desfecho dele. Porque nós aqui, infelizmente, não temos equipamento para triturar ou uma usina para incinerar, etc, né? Então, a gente tem que acabar trabalhando em algumas áreas e tentando fazer alguma recompostagem aí, que o meio ambiente ajuda, né? Mas o volume é grande, né? Então, nós temos uma dificuldade imensa para armazenar esses descartes, né? Há algum tempo atrás, assim que nós chegamos aqui, a Electro ela fez um serviço conosco, junto à Secretaria de Serviços hoje, de trituração desse material. Eles tinham um triturador acoplado aí, e eles trituravam e retiravam, davam um fim a esse material. Mas isso tem diminuído em muito, né? Ou, né, essa vegetação tem ultrapassado os limites aí constantemente. O que o Fernando citou com relação aos períodos de chuva é muito relevante, né? Principalmente na Serra, né? Eu moro ali também, e constantemente nos períodos de chuva a gente fica sem energia, né? Porque esse movimento, a água, as folhas acabam fechando alguns curtos, e aí é óbvio, né, que a Electro tem um município gigante, né, onde deve acontecer isso em diversos pontos, e a demora, às vezes, é significativa para o religamento, né? Então, é um ponto a ser frisado, né? A última vez foi 9 horas na minha casa, né? Então, é um período extremamente longo, né? Eu tenho a minha família está resolvida, né? Não tenho criança pequena, ninguém doente, graças a Deus, né? Mas eu imagino quem tenha, né? 9 horas é um período longo. Então, o restabelecimento dessas quedas de energia, eu acho que elas têm que ter uma atenção especial também. Tá? Só isso, senhor vereador. Tem uma informação importante para passar, principalmente para o Marquinhos e para o Vitorino nesse sentido. No primeiro ano desse atual mandato, em 2021, a gente tinha uma parceria com a Associação 5 Lagos, Vitorino. E nós tínhamos um triturador que é da prefeitura, um triturador bom, a diesel, que ele ficava alocado dentro do condomínio. E eles faziam essa trituração das podas que a gente tinha, Gustavo, Eduardo, Kleber, Henrique. E era muito importante para a gente. Eu soube que esse triturador, a gente precisa ter de forma mais efetiva essa informação, que esse triturador ele está subutilizado lá na Secretaria de Serviços. A gente fez o convite para o Rafa infelizmente não pôde vir, que poderia estar confirmando essa informação para a gente, mas, de antemão, a Associação 5 Lagos, através dos funcionários deles, eles estão dispostos, se quiserem alocar lá e a gente receber poda, eles fazem essa trituração para a gente. Então, vocês levem consigo essa informação, acho que é de grande valia para a gente, devido a essa grande demanda que a gente tem aqui na cidade. Correto, procurador? Marquinhos. Justamente foi feito, sim, essa parceria. Eu estava como secretário de serviços no momento, né? Era conjunta. Só que o volume é grande, Ricardo. É muito grande. E lá não dá conta de armazenar tudo isso ou fazer a recompostagem. Então, de qualquer forma, a gente fica com o material lá, um volume significativo para dar o seu fim devido, né? Então, de alguma forma,
a gente tem que pensar, mesmo que retome lá com o triturador, eu não sei se ele está operando ou não, a Electro tinha o dela, né? E ainda assim, esse destino final, ele tem que ser repensado, né? Porque o volume é gigante. Claro, Vitorino. Na verdade, não está subturizado, ele está quebrado mesmo, né? Ele está sem condições de uso. O que nós estamos correndo atrás, e eu acho que a gente vai conseguir, porque a gente agora tem um caminho na agricultura, na Secretaria de Agricultura do Estado, existe uma ata que a gente tem lá, os trituradores, que a gente pode tentar buscar via emenda parlamentar, né? E a gente precisa ter um espaço. Temos 2 espaços. Esse que o vereador, que o presidente acabou de colocar, perfeito, né? No passado era assim. E precisamos ter realmente, que a compostagem é dinheiro. E dá para a gente fazer isso acontecer, mais ainda lá que a gente tem o pessoal. E tem também no NID, que é no coração da serra, com um terreno nosso. Como esse aí também é nosso, né? E é no coração da serra. Podemos também fazer um sistema de triturar esse material e criar compostagem e fazer, inclusive, dinheiro com isso, né? Pagar os custos disso, né? Porque tudo tem que ter o seu custo financeiro, né? Tem que ser do balanço. Então, eu acho que fica assim, talvez até o final dessa reunião a gente tenha alguma proposta da Eletro, né? Quem sabe? Nos ajudar aí. E ou levar essa proposta para o pessoal lá, mas a gente tem interesse sim, nós temos condições de cuidar disso, né, desse sistema de triturar e fazer a compostagem. Bem falou o Marcos, o volume não é pequeno. Eu pedi informação aqui para o Robert, mas ele deve estar enrolado. Mas eu lembro mais ou menos que em 2023, na Operação Verão, nós tivemos 180 árvores que caíram. 180 árvores que tombaram durante a Operação Verão, aqui em Mariporã. O que não é nada muito assim, assustador, porque pelo manancial que nós temos, né? Então é meio que natural isso. Fora aquelas que caem que a gente não faz. Então, assim, presidente, eu acho que a sua sugestão ela é perfeita. Vamos ter que retomar a compostagem e ter pernas para isso. Que de repente, quem sabe, uma parceria com a Eletro aí, para a gente poder fazer esses 2 projetos, tanto na área que tu agora acabou de falar, que é a AMAN, que também é da prefeitura, uma área grande, e também lá no coração da serra, que lá tem um volume muito maior, inclusive. Então seria isso. Obrigado, presidente. Vereador Fernando, tem uma consideração? Tenho, presidente. Também tenho conversado bastante com o secretário Vitorino sobre isso, sobre triturar todos esses restos de árvores. E lá, eu e Dalina, Eduardo, nós temos um terreno da prefeitura, ele é amplo, e até peço para a Electro que, se possível, fazer uma parceria com a prefeitura em relação a, se for possível, um galpão, um triturador, para a gente levar, porque ali na serra, que creio eu que a maior parte das podas deve ser lá, talvez 50% das podas do município devem ser lá, esses problemas de queda de energia, e fica muito próximo de levar esse material e triturar. E eu acho que sem problemas grandes, né, Eduardo, para licenciar o local, né? Acho que não teríamos grandes problemas para isso, né? E aí eu acho que a gente começaria a resolver todo o problema da cidade. Eu acho que isso é bom para vocês, é melhor para a gente, mas também não deixa de ser muito bom para vocês, porque vocês têm que atender essa demanda de desligamento de energia, queda de energia. Eu sei que isso é tudo custoso para vocês. Vocês poderiam estar trabalhando em outro lugar, vocês têm que correr para outro lugar, onde é simplesmente colocar uma bananinha no lugar. Claro, tem problemas maiores, mas eu acho que seria econômico para vocês, eu acho que a população sairia ganhando, seria bom para todo mundo. Obrigado, presidente. Concessionária está com a palavra. Vou fazer uma contextualização, depois eu deixo para os demais colegas, e até para fazer um resumo de tudo que nós ouvimos, né? E é muito interessante porque o primeiro tema, que era de ligações, ele tem exatamente a finalidade de você evitar desmatamento de uma reserva tão importante para o estado de São Paulo, que é a questão dos mananciais, né? E de modos que o o vereador colocou, a questão do diálogo, é extremamente importante, será contínuo, e o próprio Vitorino já colocou que algumas demandas serão resolvidas em campo, né? A realidade da distribuidora, é importante vocês saberem,
80% das áreas de preservação ambiental do estado de São Paulo estão dentro da área de concessão da Elektro. Tá? Então, é importante a gente contextualizar isso, porque, apesar da excelente parceria, né, dos avanços que nós já fizemos aqui no município, depoimento do próprio Vitorino, sempre haverá coisas a fazer, vereador. Né? Sempre haverá erros, né? Haverá descuidos, muitas vezes, da empresa, das entidades, mas o que nós estamos procurando fazer com os municípios, e Mariporã está aí nesse rol, é ampliar as ações para melhorar a qualidade de vida da população. É importante nós entendermos, assim, do ponto de vista legal, a responsabilidade pela vegetação urbana é, de fato e de direito dos municípios. Tanto que a Elektro, para fazer alguma ação, nos 228 municípios que nós atendemos, nós temos uma autorização para executar essas podas de livramento. Porque como os municípios, e aí nós entendemos, por isso que o diálogo é sempre rico e importante, como nós entendemos as dificuldades do município, que deveria adotar todas as medidas. Primeiro, para ter uma vegetação compatível com a urbanização, né, com a questão da urbanização. Nós vimos na foto aí, onde tem a Defesa Civil, acho que tem um eucalipto um pouquinho mais para frente ali. Eu fico imaginando aquele eucalipto caindo na rede. O Marcos saiu daqui. Com certeza é muito mais de 9 horas para restabelecer uma comunidade daquela quando você tem um evento de grande proporção. Tá? Então, o melhor dos mundos, né, de uma sociedade legalmente assim, controlada nos seus processos, seria, além de estar nascendo corretamente, que é o movimento que vocês estão fazendo aqui para ligar todo mundo correto, seria que a vegetação fosse compatível, que as árvores fossem, de fato, árvores ornamentais, que elas permitissem uma poda ornamental, que elas não chegassem na rede. Como isso chega na rede, você não tem muito mais o que fazer a não ser fazer o livramento da rede, para você garantir o mínimo de segurança para a continuidade de fornecimento, e as suas palavras foram extremamente cuidadosas e importantes, que é a segurança da população. Mesmo o munícipe teria que ter procurado a prefeitura para obter uma autorização para fazer a poda, solicitaria a eletrodesligamento, enfim, uma série de coisas que nós fazemos hoje com a prefeitura de Mariporã. E contra fatos realmente não argumentos. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse resíduo produzido pela Elektro deveria ter sido retirado. O que nós fazemos dentro do diálogo e dentro do entendimento de que existem responsabilidades dos entes e no final tem o munícipe, né, que mora em Mariporã e que também é cliente da Elektro ou da Sabesp, enfim, de telefonia, é buscar esse ponto de equilíbrio, para conseguir equilibrar os pratinhos, como o Marcos colocou da demanda. Porque não adianta sair também fazendo poda sem um planejamento com a prefeitura, porque a prefeitura não tem um local para ser destinado a esse resíduo. Outra coisa, se nós fizermos também a poda utilizando os nossos veículos, lembrando que nós não temos equipes de podadores, nós temos eletricistas multifuncionais que executam diversas funções. A atividade de poda acaba sendo uma atividade apêndice à atividade principal. Por conta dessas questões, fique muito claro aqui, extremamente compreensíveis dos municípios, porém que nós já avançamos muito no cenário de Mariporã. Tá certo? E aí, para ver essa produtividade, o que, via de regra, nós fazemos? As equipes do Kleber executam as podas. Obviamente que há uma oportunidade gigante aqui de melhoria, questão de rompimento de cabo de internet, telefonia, isso aí cabe sim um reforço junto às equipes, né?
uma comunicação, acho que muito oportuna essa colocação do vereador. Quer dizer, a equipe foi lá, aconteceu o acidente, né, de romper o cabo, avisa o supervisor, comunica a Vivo ou qualquer outro provedor para que o reparo seja feito. Isso é importante. Agora, se a equipe que for fazer a poda tiver que retirar o resíduo, então, num local, vamos supor num bairro, que ele pudesse fazer 10 podas, se a prefeitura recolher, ele consegue talvez fazer 20, ele aumenta a produtividade. Então, é um trabalho realmente incansável. Isso não tem fim. Isso é uma discussão eterna, porque nós aceitemos ou não, o nosso país, o sistema de distribuição de energia elétrica, ele foi construído e constituído para ser um sistema aéreo. Para ser um sistema aéreo. Tá? O sistema de distribuição, por uma questão econômica, de viabilidade, de você poder universalizar o serviço, porque o serviço foi universalizado em 2002. Nós estamos falando de 22 anos. Né? Hoje, o cidadão brasileiro, ele não precisa, salvo algumas exceções, arcar com essa infraestrutura. Então, para mim deixar os colegas aqui pensarem em alguma coisa diferente, o que eu estou entendendo, meus caros? Precisa estreitar, como o Vitorino falou, trabalho de campo, sabe? Rompeu lá o cabo, vai lá com a equipe, identifica quem é a equipe, dá o feedback para a equipe, vai a campo, avalia a questão das podas. Vitorino colocou uma coisa aqui que é extremamente importante e relevante. Né? Se nós conseguirmos fazer um trabalho cada vez mais integrado com a prefeitura, a equipe do Kleber vai lá, faz uma poda de rebaixamento, livra, a equipe já está lá para até evitar um crime ambiental. Tem algumas árvores aí que, independente da autorização, não ficou bacana, né? Não ficou bacana, e pode a prefeitura estar junto com a gente e tentar calibrar essa questão. O Marcos deu uma saidinha para ver o que a prefeitura pode fazer para nos ajudar nessa questão da recolha. Porque foi feito muita coisa, gente. Muita coisa foi feito para melhorar a qualidade de fornecimento para a população. Mas essas ações, elas não serão suficientes. Nós estamos num impasse da sociedade brasileira que nós nunca enfrentamos na história desse país, que é essa mudança climática. O sul alagando, o Amazonas secando, sabe? Coisas assim que nós não estávamos mais entendendo que aconteceria só do outro lado do nosso muro. E a sociedade brasileira, onde nós estamos inseridos, nós temos que promover essas discussões que nós temos aqui. Essas discussões, vereador Nivaldo, perdão, Ricardo, né? De chamar as empresas, promover essa discussão, estabelecer esse diálogo. Isso é o fator preponderante do negócio. E para mim, nós que somos operacionais, gente, é subir no carro e fazer o que o Vitorino falou. Tem que ir lá a campo. Né? Usando as palavras do Milton Nascimento. Todo artista tem que ir onde o povo está. Não adianta. O cliente está lá no bairro, você tem que ir lá. Vai lá no bairro. Tá bom? Vocês querem acrescentar um pouco? Eu tentei dar uma contextualizada do que nós estamos enfrentando a nível de eletro, olhando o sistema Cantareira, aqui onde nós estamos inseridos, o que já foi feito até o momento, de excelente parceria. Kleber também está chegando. Alfio fez um excelente trabalho, certo? E agora cabe a nós melhorarmos. Eu creio que é isso. Eduardo, para a gente é importante, eu acho que tanto para essa Casa Legislativa, quanto para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Secretaria de Obras e Serviços, que a gente estabelecesse um canal, pelo menos, para a gente falar a respeito do tema. Né? A gente sabe que dificuldades, a gente compartilha de tudo isso, e a municipalidade também tem essa dificuldade. Mas eu acho que era importante para a gente, né, Eduardo, a gente estabelecer esse canal de falar assim, a gente vai lá com quem? Tá bom, o Eletro vai fazer,
e, por exemplo, a Secretaria de Serviços vai recolher, para onde a gente vai levar? Então, a gente precisa ter essa discussão também, quem sabe nesse momento adiante a gente estabelecer, porque hoje a gente está sem esse caminho. Hoje a gente não sabe com quem a gente fala, pô, a gente vai pedir uma poda, vai pedir para quem? Está na rede elétrica. E vocês, da mesma maneira, não tem como virar para a gente e falar assim, poxa, ó, a gente vai fazer na rua X hoje, em determinado local. A gente tem um tanto considerável de poda para ser retirado. Quem vai retirar para que isso não seja cobrado da concessionária? Poxa, a gente estabeleceu um caminho com a prefeitura. Então era importante para a gente, né, Eduardo, a gente ter essa diretriz para a gente falar, poxa, a gente vai estabelecer um caminho com tal pessoa em relação à poda. Legal. Bom, o Kleber está aqui chegando para fazer essa aproximação, mas vamos pegar o aspecto legal. Se eu sou um munícipe e eu quero uma poda, eu tenho que ir na prefeitura. É assim que funciona. Né? De todos os municípios que nós atendemos, é assim que funciona. Salvo alguns municípios que o próprio munícipe pode fazer ação de poda, mas assim mesmo tem que contratar um podador que está cadastrado na prefeitura. Então, qual que seria o caminho da casa? O caminho da casa. O munícipe abordou o vereador. Ele faz a solicitação para a prefeitura. Ah, o galho está batendo na rede. Vamos emprestar aqui a colocação do Vitorino. Pode ser que a hora que a equipe da prefeitura vá lá avaliar, ele fale assim, o Kleber, ali você faz uma poda para mim de rebaixamento, porque eu vou fazer a supressão daquela árvore. Pode tirar o que você puder. Ou então, ele vai pedir para o Kleber simplesmente fazer a poda de livramento. Então, o caminho tem que ser sempre através do executivo, que é quem tem o poder de polícia, quem pode multar, quem pode aplicar sanções, certo? Porém, vamos lá. O bom senso, o equilíbrio, ele tem prevalecido nessa relação amistosa que nós temos com o município. E precisa haver, tá? Às vezes, de vez em quando, eles dão uma puxadinha de orelha na gente, lá, esqueceu tal coisa e tal. E tem que ser assim, entendeu? Como é o caso do cabo de telefonia. Então, esse é o caminho. E aí fazer essa aproximação, que o Kleber está chegando, vai tratar essas demandas, certo? Vai poder priorizar. Em algumas situações, pode ser que desligue a rede para que a prefeitura trabalhe com segurança. Então, todas essas questões aí dá para ser melhorado. Tranquilo, Eduardo? Ainda não, né? Eu preciso do telefone do Kleber. Você me dá o telefone para mim. Não o telefone, o contato. Tá. Mas tá tranquilo. Eu acho que é isso aí. E é importante a gente falar com o Rafa também de serviços para a gente, quem sabe, estabelecer essa questão do resíduo. Eu acho que o Eduardo falou uma coisa importantíssima. A gente criar procedimento. Aí eu queria até fazer uma reverência aqui à minha... Sempre chamo de minha, mas não é minha. É de todos, né? A secretária adjunta do Meio Ambiente, que é muito boa para fazer a parte de procedimentos. Né? E nós precisamos criar procedimentos, não é? E aí nós vamos criar esses procedimentos junto com o Kleber, que é o que vai nos tocar, e nós vamos criar um novo norte para isso. Se é serviço que vai tirar, se são vocês em conjunto com a gente, começa aqui um trabalho que não terminou aqui. Né? Então, o próprio presidente da mesa já nos deu essa incumbência de nós sairmos daqui, já começarmos a conversar, para daqui um tempo dizer, olha, deu um resultado aquilo. É as diretrizes que eu falo. Deu um resultado aquela reunião que nós fizemos lá. Então, depois eu vou conversar com o Kleber, entender um pouquinho, apresentar a Secretaria do Meio Ambiente para ele conhecer, e vamos começar a trabalhar, e eu estou bastante satisfeito com a fala do Eduardo, que ela é proativa. E tem que ser proativa, né? E falei já aqui, tem que ser junto. Não dá para ser separado, né? Separado, você faz o outro. Essas discussões, poda drástica, não é? Eu vou tirar da fiação, isso é campo. Nós temos que resolver isso lá. Né? E tem que atender o nosso munícipe, que está na ponta da linha. Que hoje ele é um cliente não só de vocês, ele é um cliente nosso também. Porque a prefeitura é um fornecedor, ele é o nosso cliente. E quem sabe a tratativa fornecedor-cliente, já aprendeu isso na carreira profissional, sabe a importância que é saber a diferença de quem fornece e de quem é cliente. Mas vamos trabalhar. Depois eu pego o contato do Kleber ali. Mas obrigado, presidente. Procurador.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, vereadores, secretários, meus colegas, pessoal da Eletro. Doutor Eduardo, recentemente essa Casa de Leis, por meio dos vereadores, aprovou uma lei junto ao Poder Executivo que permite que a Sabesp faça um repasse de 4% dos valores arrecadados no município para o município. Essa lei diz o seguinte, que é para essa arrecadação, que vai ser criado um fundo municipal, que inclusive a Vitória está tocando isso para mim lá no jurídico, e a gente já está abrindo conta para receber esse dinheiro, é justamente para que a Secretaria de Serviço e a Secretaria de Obras arrecadem esse dinheiro da própria Sabesp, que é um repasse, para a aplicação desse repasse nas próprias obras de drenagem, melhoria dos parques, enfim, melhoria de extensão de rede. Esse dinheiro vai servir para isso. A pergunta que eu faço, hoje todo mundo tem dificuldade financeira, o município não é diferente. Então a gente precisa contratar hoje uma empresa terceirizada para realizar esse tipo de poda. A gente não tem agente de campo para poder fazer isso na rua. Ou seja, dificuldade financeira também, fora a legislação, que a gente tem que licitar uma empresa para fazer isso. Eu já tinha conversado, inclusive, com a secretária adjunta do Vitorino sobre isso, de uma contratação de uma empresa terceirizada de poda, para que a gente pudesse levar a campo isso e fazer as podas de árvore, né? Mas a gente encontra dificuldade financeira, como todos os municípios têm feito. A pergunta que eu faço, existe esse tipo de parceria também com a Eletro, de repasse de algum tipo de dinheiro, de fundo, em que vocês tenham essa capacidade financeira de colaborar com o município na arrecadação e a gente pegar esse dinheiro e, por exemplo, destinar para esse tipo de serviço, poda, por exemplo, ou às vezes até troca de iluminação, de rua, enfim, ter esse dinheiro para isso. A Casa recentemente aprovou esse tipo de lei aqui, que é uma lei que a própria Sabesp mandou para a gente. Eles disseram o seguinte, olha, aprova essa lei aqui, que mediante essa lei vocês mantêm convênio com a Arcesp e a Arcesp faz o repasse para vocês. A gente só está seguindo o protocolo deles, não é uma lei inventada por nós, não é uma lei tida da nossa cabeça. Eles trouxeram esse modelo e a gente acabou, por meio dos vereadores aqui, obviamente, aprovando esse tipo de lei, o prefeito sancionou, agora a gente está tocando lá por baixo para montar a comissão, o fundo municipal, que é onde vai receber esse dinheiro, para justamente melhorar os próprios serviços que ajudam a Sabesp. E aí volta para a pergunta. Procurador, me permite uma parte? Claro. Eu acho que o raciocínio do nosso procurador, ele é pertinente, né? Haja vista que nos últimos tempos saiu uma lei no qual as concessionárias elas podem cobrar o serviço a terceiros, né? Por exemplo, como Vivo, e por aí vai, né? Fibra ótica, etc. Então, eu também tenho um conhecimento de que me parece que vocês não, né? A concessionária do local, ela paga uma espécie de royalties, por exemplo, para o estado de São Paulo ou para alguma prefeitura, né? A pergunta que eu faço isso é possível aqui no município, né? Vocês cobram de terceiros ou vão começar a cobrar de terceiros, né? Porque isso já está instalado em outras prefeituras, né? E também tem a questão da fiação aí, né? Que logo o presidente vai abordar aí. Tudo bem, você tomou minha pergunta, mas tudo bem, né, meu? Essa pergunta é minha. Porque eu estou Você trabalhando esperou eu nela... jogar, eu dei toda a assistência, você foi e perguntou. Eu estou trabalhando nela há 2 anos já com a secretária adjunta, né? E aí... Eu dibrei todo mundo, você chutou pro gol. Mas a pergunta do Marcos é realmente a minha pergunta. Tem esse tipo de repasse? Existe uma possibilidade disso? Infelizmente não tem. O modelo de concessão do nosso serviço, que é um modelo de concessão federal, ele não prevê esse tipo de repasse. Aliás,
nós sabemos o grande esforço que está sendo feito para fazer com que a tarifa de energia elétrica seja mais acessível à sociedade. E a tua pergunta, ela nos ajuda até a responder o seguinte, né, já que está sendo até gravado. De cada R$100 da conta de energia, R$18, no máximo R$20, vai para a distribuidora. R$20. 20% da fatura de energia. Com esses 20%, é que a empresa mantém toda a estrutura dela de atendimento, pagamento de pessoal, investimentos. O restante, parte é para a transmissora, parte são para as geradoras, que é o maior custo que nós temos hoje. Então, nesse modelo que nós temos, né, e depois isso vai nos ajudar a esclarecer a próxima, que eu acho que eu também quero respeitar o tema, é a questão do compartilhamento. O que é essa receita? Como ela retorna para a base de consumidores das distribuidoras, né? E da Elektro não é diferente. Então, infelizmente, hoje, não há esse espaço para esse tipo de aporte. O que tem na Elektro, e é importante aproveitar esse público aqui tão seleto, formador de opinião, nós retornamos para as nossas comunidades os investimentos através de projetos de eficiência energética, sejam eles em hospitais, sistema de iluminação pública, que Mairiporã já foi contemplado, né? Os prédios públicos, comunidades que estão na tarifa social de energia elétrica ou baixa renda, tá? Descontos tarifários para hospitais, entidades filantrópicas, isso está prevendo. E uma novidade que nós já estamos começando a fazer desde o ano passado, que é trazer as usinas de geração distribuída para os hospitais. Isso nós estamos conseguindo fazer. Então, são aportes que você consegue alocar dentro da contabilidade pública, tá certo? Dentro desses 20% que sobram. Tá bom? Mas agradecemos a tua pergunta, porque assim como você deu a chance para o Marcos, você deu a chance da gente falar um pouquinho mais, né? De nós falarmos um pouquinho mais aí. Obrigado, Eduardo. Bom, a gente tem mais 13 minutos e, impreterivelmente, nós terminaremos ao meio-dia, conforme combinado. Então, eu vou pedir a todos que sejam mais breves nas perguntas e nas explicações nesses próximos minutos, até para a gente poder exaurir o terceiro tema que a gente vai falar aqui agora. Presidente, falei que ia falar por último pelo fato do o vídeo. Tá com o vídeo aí, vereador? Tá sim. Pode passar. Passa o vídeo para mim. Esses vídeos foi feito hoje na rua São Carlos, lá no Bariloche, no bairro Santo Antônio. Isso é uma foto daquela peça que separa, né, para o fio não colar. Tá na árvore. Passa para mim. Passa o vídeo para mim. Ó, os fios estão todos entre lá das árvores, não tem poda. Nesse local, a rede elétrica ela caiu, ficou uma semana não, ficou uns 4 dias sem luz. E nesse local, a empresa foi lá e cortou o fio de um poste a outro e não retornaram para colocar. Então, quer dizer, esse pedaço de rua aí tá todo sem fio. Olha lá, ó, o começo, onde foi cortado. É que não dá para ele parar lá no local lá. Ó. Foi cortado lá em cima. Então, assim, o que eu queria dizer é o quê? O pessoal chega aqui para os vereadores e faz as reclamações. Nesse caso aí, acho que não foi esse. Foi um outro. Tem um local lá também que fizeram toda a poda de árvore, está tudo jogado. Jogado mesmo. E nesse ponto eu queria perguntar para vocês em relação a esse acordo que tem. Vocês fazem a poda, só que tem alguma comunicação com a prefeitura para que eles vão lá recolher? Porque, pelo que parece, não está acontecendo isso. Que no dia que caiu esse fio,
né, que ficou sem luz lá, o pessoal ficou reclamando com nós, mandou várias fotos. Depois de uma semana que nós cobrando a prefeitura foi lá retirar. Mas só que o pessoal da Eletro não voltou para colocar esse pedaço do fio que está deixando são 4 lâmpadas sem iluminação, está sempre no escuro. Então, e continua essa reclamação conosco. Eu queria saber se é a Eletro que tem que ir lá fazer, tem que fazer mais reclamações, porque já tem reclamação desse local. E também qual é a comunicação da Eletro quando vai fazer a poda com a prefeitura para poder recolher. Se a Eletro comunica, ó, vou na rua X, vou fazer poda naquele bairro e vocês vai atrás da gente, eu não sei como é o combinado, para estar fazendo essa limpeza. É mais em relação a isso. Obrigado, presidente. Bom, eu peço, Eduardo, que seja breve. Até, vereador, eles já responderam essa questão que não tem nada estabelecido com a prefeitura nesse sentido, para a recolha da poda ou a questão da notificação. Até sugeriu que de hora em diante a gente faça através da Secretaria do Meio Ambiente esses procedimentos junto aos moradores, eles abrirem o protocolo, a Secretaria ela vai avaliar e diante desse protocolo ela vai comunicar a empresa para estar fazendo a poda. Seria isso, Eduardo? Até para responder o vereador, você tem 1 minuto, por favor. É isso aí. Tá tranquilo, Nilber, nesse sentido? Resta mais alguma dúvida? Só em relação ao fio que eles retiraram de um poste a outro e não voltaram mais para colocar, né, fazer a ligação, que está lá, tem mais de 1 mês lá. Bom dia. Eu vou pegar com o senhor o endereço certinho e a gente repõe para verificar, avaliar a situação para repor os cabos, tá? E fico à disposição para que tiver de solicitações para a gente poder ir atendendo as demandas e verificando o que a gente consegue ajustar, tá bom? Obrigado, Kleber. Acertei, Kleber? Acertei. Bom, a gente está entrando no terceiro tema e eu vou pedir que a gente seja breve nesse quesito, até para a gente cumprir o horário. Pode passar as fotos? Pedro, ajuda ele aí, por gentileza. Bom, eu vou adiantando. O terceiro tema é a gente falar de fiação que não é de vocês, mas os postes são da Eletro, né? E deixa essa foto, por gentileza. Isso está ocorrendo na cidade inteira, Eduardo. Então a gente está vendo que o problema são outras empresas que estão se utilizando dos postes de vocês, Kleber. Kleber, a gente vê isso pela cidade inteira. Então o que a gente está imaginando que está acontecendo? Conversando com uma pessoa que é do meio, ele pegou e falou assim, Ricardo, são pouquíssimas empresas que têm contrato com a Eletro para utilização dos postes. Quais sejam? Vivo, Claro e poucas empresas de internet. Pouquíssimas, Gustavo. E na extensão da cidade inteira, algumas dessas imagens, Gustavo, se você sair aqui na porta da Câmara, na Alameda Tibiriçá, você vai ver isso. Aqui no entroncamento da Tibiriçá com a Laudemiro Ramos, você vai ver isso. Em todos os bairros. Pode ir passando as fotos. Ó, você vê que tem excesso de fio dobrado. Ó o tanto de fio que tem. Isso cai pela rua. Na Capoavinha, mais ou menos 1 mês atrás, derrubou um motoqueiro porque acabou passando e enroscou no fio, acabou caindo. E eu vou estar abrindo essa pergunta para os vereadores, inclusive para o vereador Renato, né? Até porque isso está ficando horroroso, isso, cara, ridículo. Largaram na porta da Câmara outro dia, entrelaçado no poste e usando o portão da Câmara, vereador Eliomar. Ó, onde eles amarram, ó. Olha, ó, termina a fiação, ó, em frente ao cemitério, ó, aqui no centro da cidade. Então vou abrir a pergunta para os vereadores nesse sentido, mas o que a gente precisa saber da concessionária? Tem algum regramento nesse sentido? Pode pôr aleatório, pode pôr quanto quer, tem obrigatoriedade de instalar um e não tirar o outro? Estou abrindo primeiro com o vereador Renato. É isso, vereador
Ricardo, a questão é essa, se existe algum modelo, autorização, quais as empresas autorizadas a usar o poste e se existe algum padrão de instalação, porque nós sofremos demais com a poluição visual na cidade, fica muito feio. Aquilo ali provavelmente é um fio que caiu, alguém enrolou ali para ele não ficar esticado na calçada e na rua. Essa é a minha pergunta, Ricardo. Vereador Nilber. Eu já falaria mais assim também, se existe uma fiscalização, né? Eu não sei se nesse contrato se existe alguma fiscalização da empresa elétrica junto a essas empresas que têm um contrato ou não. E também isso aí geralmente acontece que eles colocam de qualquer jeito. Não existe uma altura limitada, não existe, chegar lá e colocar e vai colocando do lado do outro. A maioria da cidade hoje, lá onde eu fui, que até vou passar para você também, você vai perceber que tem lá, é fio jogado no chão, é fio mesmo, é vários. Eu não sei como que eles conseguem fazer. Tá aqui cheio de árvore assim, aí ele vem por lado assim, do lado, joga em volta e puxa. Quando você faz a poda, a lei desce. Mariporã, vários bairros está acontecendo isso. É mais saber se existe essa fiscalização ou não também. Vereador Eliomar. Bom, só contribuindo com o que já foi falado, nós temos a questão visual, que ficou horrível, né, como foi visto aqui, e o que o Ricardo citou de um acidente com motoqueiro. Legal. A responsabilidade por eventuais danos e até um óbito em razão de um acidente com uma fiação dessa, quem responde? A Electro responde solidariamente? Isso se localizar a empresa do fio, né? Que instalou o fio. Então, é uma questão preocupante, vem crescendo e nós buscamos a solução disso antes que se agrave ainda mais. É só isso, presidente, por hora. Vereador Fernando. Só bem breve, presidente, é um relaxo total dessas empresas. Relaxo total pela cidade toda. Fora a questão de estética, né? Tem o problema dos acidentes que acontecem. E a pergunta é essa, se existe uma altura mínima para a instalação desses fios. Mesmo porque os postes são de vocês, e se eu não me engano, eles pagam aluguel para a Electro, não é por poste. Se eu estiver errado, me corrijam. Obrigado. Eduardo. Tem alguma pergunta nessa questão? Não, eu só tenho uma colocação. Eu acho que, não sei o que o Eduardo vai falar, como é que é esse regramento legal entre vocês a Vivo, mas eu acho, presidente, que temos que sentar aqui também a Vivo, urgente. Senta aqui também. Porque quem coloca um fio no poste, não pode ser problema deles nem nosso. O cara realmente não tem, sei lá, é doido, é louco. E nós vemos na cidade, esse posição visual, você tem razão, quando tu fala, mas cada um tem que ter a sua responsabilidade, poxa. Então, primeiro, saber qual é o regramento legal entre a Electro e a Vivo, qual que é essa relação que vocês têm, se é um negócio, e se é um negócio, vocês vão cobrar esse negócio deles. Mas sugiro já que a gente faça, né, se o presidente me permite a sugestão, senta aqui também, né, para poder explicar para a gente. Olha, eu deixo enrolado lá porque eu deixo. Até para a gente finalizar, hoje, ou melhor, ontem me ligou o secretário de serviço, o Rafael. Vitorino, estamos com um problema. Eu falei, fala, problema a gente está aqui para te resolver. Olha, o pessoal que recolhe o material, que é o pessoal contratado da prefeitura, não quer mais recolher os fios da internet. Posso mandar para reciclagem? Não. É mais um problema que eu vou ter lá. Vamos falar com a Vivo. Seria não é bem isso, mas mais ou menos isso. A logística é reversa. Tu criou o problema, tu resolve ele. Então, vamos chamar esse pessoal para isso. Você recolhe os fios e dá destino para ele. Então, eu acho que nós temos que saber cada um o seu quadrado, cada um a sua responsabilidade, né? Porque é uma vergonha o centro da cidade com relação à fiação. Né? Nós, inclusive, o motoqueiro, o presidente, nós, inclusive, enrolamos cabo e amarramos no poste. O motoqueiro não tem problema. Né? Porque eu fui da Defesa Civil há muitos anos, eu sei o que é isso. Então, a gente faz algumas coisas que nem é nosso problema. Então, ajustar isso e trazer para sentar à mesa com a gente aqui, porque essa Câmara tem força e muito, senta e chama na responsabilidade.
Desculpa, se eu me Marquinhos, exaltei. alguma indagação nesse sentido? Peço que seja breve, por favor, secretário. Pois não, senhor Em presidente. razão do elevado da hora. O último sempre sofre as consequências. Não, nem sempre. Não é o caso. Faço uma pergunta simples, bem sucinta. Se a Electro tem conhecimento de alguma lei específica que seja aplicada pelo município para a penação desses terceiros. E se vocês têm um cadastro a nos fornecer dos terceiros para que a gente trabalhe junto nesse combate. Eduardo, você tem 2 minutos. Hoje os acréscimos na partida de futebol é 5, hein? Fica tranquilo. Não vai ter prejuízo, não. Não, vamos fazer um resumão assim. Quando privatizou 1998, uma das coisas que vieram para o novo modelo era o compartilhamento de postes para que as cidades não virassem verdadeiros paliteiros. Em 1998, compartilhava o poste da antiga CESP, hoje Electro, apenas Telesp e Embratel. A sociedade brasileira foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo. O que cada um de nós quer hoje? Eu quero uma internet de qualidade e um preço baixo. Eu ligo para um operador agora, que eu estou pagando uma fatura de R$100. Se o concorrente me der 90, eu desligo, faço a portabilidade, aquele cabo fica lá, entre aspas, morto, como estava morto ali na frente do cemitério. Certo? E aí, esse cabo fica ali, sem uso. Então, essa é uma realidade tão dura que está sendo discutido entre a Anatel e a ANEEL uma forma de você equilibrar isso. O Brasil tem mais de 800 mil empresas que estão aí operando aí no país inteiro com essa questão de internet. Legalmente, se você for avaliar tecnicamente no que está nas normas, teriam que ter no máximo 5 compartilhadores. 4 empresas de internet e telefonia e mais o poder público, que teria um espaço ali reservado para o poder público. E hoje nós temos muito mais. Indo direto ao ponto. Qual que é a alternativa, pegando do fim para o começo? Vocês poderiam solicitar à Electro o cadastro das empresas que compartilham os postes. Vitorino falou de chamar uma empresa. Não é chamar uma, pode chamar a própria Electro também junto com essas empresas. Chama as empresas aqui, coloca no Diário Oficial. Nós temos município que já fez isso. Chama aqui e promove um debate, um diálogo contra fatos, não argumentos. Você vai mostrar foto e vai pedir o quê? Gente, tudo que nascer daqui para frente tem que nascer certo. E o município traçar, junto com essas empresas, um plano de regularização permanente. Então, essa é uma alternativa para você pegar um ponto de equilíbrio, porque a solução não vai ser de imediato. A responsabilidade direta é quem põe o cabo. Ele deveria manter o mínimo da questão de segurança. Mas existe uma questão de competitividade, e aí existe uma questão de bom senso, situações que já aconteceu conosco em outros municípios. Não tinha bem uma lei, mas o município falou, não, eu tenho um lugar lá, precisa tirar. Nós desligamos o próprio dispositivo público da prefeitura, que estava lá dependurado numa internet que não era legalizada. Porque quando você vai contratar um serviço de internet, você não pergunta, você tem autorização para usar o poste? Você quer usar, você quer saber o que aquela operadora vai te entregar? E o preço, gente, é a realidade de mercado. Então, assim, bom senso nessa situação. Peçam para a Electro, vocês endereçam ao Gustavo. Gustavo está chegando agora, tá? Conhece muito a operação da empresa. Vocês solicitam esse cadastro, a nossa área vai encaminhar. Vocês chamam essas empresas, estabelece esse diálogo e pede um plano de atuação. Aqueles que supostamente não aparecerem, entendeu? Pode ser que tenha um aí que está ilegal, vamos chamar assim. Teria que ter uma placa lá identificando. Aí você nivela todo mundo para que as pessoas entendam que para você entrar numa cidade, você tem que bater na porta, né, daquela cidade, né? Quando você vai entrar na casa de uma pessoa, você tem que bater palma, pedir licença, né? É o que a gente veio fazer aqui humildemente também, ouvir vocês, ouvir as críticas, né?
Crescer dói às vezes, então tem que aprender alguma coisa. Então essa é a dica que nós poderíamos, assim, fazer um apanhado sobre o tema, que é extremamente ácido. E para resumir e finalizar, as compartilhadoras pagam, tá? Elas pagam um valor simbólico para utilizar o poste, e de toda essa receita auferida pela distribuidora, isso a nível de Brasil, 60% do valor é devolvido para os clientes na forma de redução tarifária. E os outros 40% vai para a empresa para fazer essa fiscalização também, ir lá cortar um cabo. Tá certo? Era isso, ó, 4 minutos, quase 5, né? Ronaldo, eu gostaria que deixasse consignado essa permissão que o Eduardo nos deu de oficiar a Electro para que a gente tenha acesso a essa questão do cadastro das empresas. Outra questão, eu sou presidente da Comissão de Justiça. Eu estou até aviltando as minhas funções aqui. Essa função é do presidente da Comissão de Obras e Serviços. Então eu peço ao vereador Nilber que faça esse encaminhamento para estar chamando as concessionárias até essa casa no momento oportuno e a gente possa discorrer do assunto, até para a gente poder criar caminhos para que a gente faça a cidade andar. Agora já são 12:05. Eu gostaria de agradecer em seu nome, Eduardo, você, o Gustavo, o Henrique, o Kleber, da atenção dada aqui para a gente. Acredito que foi de grande valia os questionamentos e os diálogos que nós tivemos aqui essa manhã, para que a gente possa ter caminho com a cidade também, e foi bem esclarecedora. Nos surpreendeu, não a empresa, mas de algumas informações que a gente teve de maneira geral, mas também ficamos felizes pelos encaminhamentos que teve, principalmente em relação a uma melhor modernização da questão da expedição das certidões para a ligação de energia. Foi esclarecedora essa questão das concessionárias. Criou-se uma maneira com a Secretaria do Meio Ambiente, eu acho que o Eduardo não sai muito feliz, porque vai atrelar um pouquinho mais de trabalho à sua secretaria, mas enfim, a gente também está aqui para resolver. Então, os agradeço. Agradecer a presença do vereador Eliomar Oliveira, membro dessa comissão, do Davi Silva, representando o vereador Neto Barzil, que também é membro da comissão, do vereador Renato Luiz Fontes, do vereador Nilber, procurador do município Edson Pavão Júnior, o excelentíssimo senhor secretário de Obras, o Marquinhos Ivônica, e o secretário de Meio Ambiente, o Vitorino, e todos que estão aqui presentes. Bom dia a todos, que tenhamos uma boa semana. E claro, meu vice-presidente dessa casa aqui, o vereador Fernando Rachas Ribeiro, que eu tenho a alegria de ser amigo há muito tempo e hoje compartilho essa casa junto com ele aqui. Presidente, quebra o protocolo, me dá 30 segundos de fala? Agora. Só para mim agradecer também, Electro. Não vou conceder aos demais, de antemão já estou avisando. Obrigado, presidente. Nem tudo é crítica, eu queria tocar em 2 pontos aqui. Uma, eu faço a pergunta, podem até me responder depois. E a primeira é porque falta energia no nosso polo industrial, sempre na parte da tarde, isso está sendo um problema recorrente. E nem tudo é crítica, eu queria agradecer vocês por estarem aqui e também agradecer por vocês terem feito e ter feito cada vez mais a rede compacta na cidade. Isso é muito importante. A gente sempre observa macaquinhos andando pela rede e se não fosse a rede compacta, esses macaquinhos certamente estariam mortos. E eu queria que vocês continuassem fazendo isso nos locais que não existem. E também essa rede compacta ajuda na falta de energia, né, no curto-circuito. Obrigado a vocês. Vereador, rapidamente, gostaria só de agradecer, tá, a oportunidade. Sou institucional que estarei à frente aqui da região, tá? Me deixo à disposição no que for preciso a todo o Poder Legislativo. Vou estar distribuindo depois meu contato, tá? Se for preciso, podem contar comigo, que a gente vai estar fazendo a intermediação junto aqui à gestão para solucionar todo e qualquer tipo de problema, tá bom? Muito obrigado. Gratidão, Gustavo. A gente também agradece da reciprocidade que vocês têm tido com a cidade. O objetivo da gente aqui é crescer, a gente caminhar junto. Todos nós somos falhos, todos, sem exceção. A gente está em busca de estar melhor o tempo inteiro, né? E se a gente não conversar, a gente não vai conseguir. Eu que os agradeço e agradeço a presença de todos. Estou por encerrada a presente reunião.